E agora eu vou conversar com Luiz Antônio Monteiro e nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre tratamento da recria na época das águas. Luiz Antônio Monteiro, bom dia. Bom dia, Toninho. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso, Monteiro, em falar um tema tão interessante com uma pessoa que conhece profundamente do assunto. Monteiro, nós estamos aí na época das águas, mas nós temos ainda muitos pastos ainda não saíram, as chuvas não estão como deveriam estar ainda, e tem gente com agarrotada no pasto aí. O que ele tem que fazer para ganhar peso? Bom, ele tem que fazer o boi dele ganhar peso. Essa é. E como é que se faz isso? Você gasta com um boi hoje cerca de R$40 por mês, quando você coloca preço no pasto, na mão de obra, nas vacinas e medicamentos, no custo financeiro. Isso soma mais ou menos R$40. Por mês, por cabeça. Por mês, por cabeça mês. Aí você tem que gastar alguma coisa com nutrição. A nutrição você pode fazer de vários níveis. Você pode dar apenas um sal mineralizado, que custa cerca de R$7 por mês, ou você pode dar uma ração de baixo consumo, o boi vai comer 0,5% do peso vivo, que vai custar cerca de R$40 por mês. Ou seja, você gasta de R$47 a R$80 por mês com o boi. Muito bem. E o que isso volta para o seu bolso? Quando você faz o cálculo do que ganhou numa situação e na outra situação... Uma com sal e outra com a ração de baixo consumo. Você vai descobrir que o custo da arroba que você produziu num sistema e no outro é o mesmo. Cerca de R$80 a R$90 por arroba produzida. Só que, numa condição, você produz cerca de 3 arrobas nesses próximos 6 meses e na outra situação você produz 6 arrobas nos próximos 6 meses. Simplesmente o dobro. Simplesmente o dobro. Se você fez arroba do mesmo preço e produziu o dobro, logicamente que a rentabilidade será muito maior. Agora, Monteiro, por que o pecuarista, uma boa parte, ou a maioria dos pecuaristas, eles não se faz esse tipo de tratamento? É porque é o primeiro impacto. Não, vai ficar caro, tá doido. Exatamente. Ele acha que fica caro, e realmente ele tira do bolso, numa situação, ele tira R$40 por mês. Na outra ele tira R$80 por mês. Só que numa ele vai engordar 3 arrobas. E nos próximos 6 meses, e na outra ele engorda 6 arrobas. 6 arrobas, é uma diferença então, considerável. A diferença é brutal. Se você faz uma arroba por 90 e vende hoje por cerca de 140, a margem de lucro é muito interessante. Monteiro, isso que nós conversamos no bloco passado, sobre você ou trata com sal mineral, ou você dá uma ração de baixo consumo, e você tem um resultado aqui de 3 arrobas durante aí os 3, 4 meses. Não, 6 meses. Os 6 meses, desculpe. E você, no outro caso, você tem aí 6 arrobas a mais. Isso também, no caso do leite, é claro que nós não vamos engordar a vaca, mas o que nós queremos aqui é produzir mais leite. Também tem o mesmo tratamento? Nós podemos, Toninho, fazer um tratamento para a vaca hoje, vaca de até 12 litros de leite por dia, nesse período de chuva, que é muitíssimo interessante. Então essa vaca vai, ao invés de consumir ração, ela vai consumir só um sal proteinado, consumindo mais ou menos 600, 700 gramas por dia. Ela aumenta pelo menos 1 litro na produção de leite e ainda de quebra nós temos um aumento da fertilidade. Entendi. E um aumento da sanidade de úbere dessa vaca. Entendi. Nós diminuímos muito a incidência de mastite em vacas com esse tratamento. Voltando para os bovinos de corte. A maioria dos pecuaristas não tem pasto. Como é que fica essa situação? Bom, tem como tirar o leite de pedra? Quando o pecuarista não tem pasto, ele tem tradicionalmente aversão a investir em adubação. É verdade. Então, hoje, se você gastar R$400 por ano com 1 hectare adubando, você vai
pelo menos mais 1,5 cabeça por hectare nessa mesma área. E 1,5 cabeça por hectare, se você for alugar pasto para essa 1,5 cabeça, fica em mais de R$400 por ano. Então, é altamente rentável fazer adubação de pastagem. Quer hoje. dizer, E você resolve um problema num prazo muito curto, dentro de 30 a 60 dias, você vai resolver seu problema de disponibilidade de pasto e não vai aumentar o seu custo. Monteiro, a gente bate muito aqui no programa, a gente fala demais em relação à gestão, a planejamento. De maneira geral, o nosso pecuarista ainda reluta em ficar com pensamentos atrasados, né? Ele tem um apego muito grande ao tradicionalismo. Você conversa com muitos pecuaristas, eles falam, não, meu pai fazia desse jeito. E hoje nós não podemos fazer desse jeito. Se você comparar hoje um agricultor com um pecuarista, são duas pessoas extremamente diferentes. Quer dizer, o agricultor ele está nada, uns 80 anos na frente, ou 100 anos na frente do... Eu, técnico, tenho muito cuidado quando eu vou conversar com um agricultor, porque ele sabe mais do que eu, muitas vezes. E o pecuarista fica relutando em aprender, e mesmo que aprenda, ele tem uma dificuldade para aplicar o que aprendeu. O que é? Muito difícil? É medo? Ou é falta de conhecimento? Ou porque não acredita que aquilo vai dar certo? Ou porque tem que ser meio largado mesmo, que boi é desse jeito? Eu acredito que seja um apego ao tradicionalismo. Não tem outra saída, né? Não tem muita explicação isso. Quer dizer, nós estamos observando aí, a gente já vem observando também há muito tempo, Monteiro, muita gente resolve fazer, por exemplo, IATF e não tem estrutura nenhuma. Faz por fazer. Muita gente resolve fazer, por exemplo, IATF com cruzamento industrial. Fazendo o cruzamento industrial, é o normal. Depois ele não tem pasto. Só isso que acontece. Depois ele não trata do bezerro. Ele descobre que o bezerro cruzado é pior do que o bezerro Nelore. Por quê? Porque não teve comida. Sem comida ele não cresce. É verdade. Monteiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu acho que é um tema interessante e sempre a gente vai cutucar muita gente aí. Muito obrigado e até o próximo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, Toninho. Obrigado.